o brasileiro talvez seja o povo mais dinheirista do mundo. O brasileiro tem vamos dizer, uma crença no poder do dinheiro, né? No Brasil, as pessoas querem ficar ricas antes mesmo de estudar. Porque parece que, para uma parte do nosso povo, o dinheiro vem antes do conhecimento. Será verdade isso? Dizem por aí que o brasileiro não acredita em Deus nem na educação, mas sim no poder mágico do dinheiro. Que basta cair uma grana alta na conta que, como num passe de mágica, todos os problemas se resolvem. É a velha mentalidade do primeiro ganho dinheiro, depois aprendo. Isso está afundando a educação do nosso país. Você concorda ou discorda desse pensamento? Antes de tirar sua conclusão, assista esse vídeo. Talvez você mude a forma como enxergar o valor do conhecimento no Brasil. O brasileiro médio parece ter desenvolvido uma verdadeira aversão ao estudo. É quase como se aprender fosse castigo, como se abrir um livro ou assistir a uma aula fosse uma tortura. Mas, curiosamente, esse mesmo brasileiro que diz que estudar dá muito trabalho é o primeiro a gastar o pouco que possui no jogo do tigrinho, apostando seu salário suado em promessas de riquezas instantâneas. É como se o esforço tivesse se tornado inimigo, e a ilusão uma nova religião. Não há paciência para aprender, mas há uma fé inabalável em cassinos online que vão resolver a sua vida. Como chegamos a esse ponto? Um povo que já lutou tanto para ter acesso à educação, hoje despreza o saber e, ao mesmo tempo, idolatra apostas. Um colapso silencioso onde se celebra a ignorância e o esforço é constantemente zombado. A decadência da educação brasileira é uma tragédia escancarada e você faz parte dela, queira você ou não. A história da educação no Brasil é marcada por um atraso estrutural que já nasceu com a própria formação do país. Quando os portugueses chegaram aqui em 1500, trouxeram consigo uma mentalidade colonizadora voltada à exploração e não à formação. Durante os primeiros séculos, o ensino era privilégio de poucos, basicamente filhos de elites ou religiosos, com forte influências dos jesuítas, que ofereciam uma educação voltada à doutrina cristã e à obediência. Após a expulsão dos jesuítas em 1759, o vácuo educacional se aprofundou ainda mais. Mesmo após a independência em 1822, a educação nunca foi tratada como prioridade de Estado. O ensino público só começou a ganhar forma de verdade no século XX, mas sempre com investimentos tímidos, baixa qualificação docente e uma estrutura desigual. O grande declínio, porém, começou a se tornar visível a partir da década de 1980, com a redemocratização. Esperava-se que a educação ganhasse novo fôlego, mas o que veio foi o crescimento desordenado de um sistema inchado, mal gerido e cada vez mais dominado por interesses ideológicos e políticas de quantidade ao invés de qualidade. O foco passou a ser a aprovação automática, o aumento das matrículas, o discurso bonito sobre inclusão, enquanto a base do ensino, português, matemática, ciências, pensamentos lógicos, era sistematicamente abandonada. Nos rankings internacionais, como o PISA, o Brasil está sempre entre os últimos colocados. No relatório mais recente, ocupamos a 65ª posição entre 81 países validados. A maioria dos nossos alunos de 15 anos mal consegue interpretar um texto simples, resolver problemas básicos de matemática ou aplicar lógica em situações cotidianas. Isso não é um acidente. É o resultado de décadas de abandono, burocracia, sindicalismo político e o desprezo pelo mérito. Esse desastre não aconteceu por falta de dinheiro. O Brasil gasta mais com educação do que muitos países que estão acima de nós no ranking. O problema está no como se gasta. Salários ruins para professores, ausência de meritocracia, falta de fiscalização, ideologização do conteúdo e um currículo desconectado da realidade do aluno. A escola pública virou depósito de gente e o ensino virou um faz de conta institucionalizado. Enquanto isso, o brasileiro médio, aquele que cresceu sem estímulo à leitura, ao raciocínio, ao debate, esse mesmo brasileiro hoje vota, consome e decide o futuro do país com base em memes,
Vídeo de 15 segundos. Dizem que Paulo Freire é o patrono da educação do Brasil. Mas quem diabos é esse cara? Paulo Régulos Neves Freire é conhecido como patrono da educação brasileira. Título oficializado por lei em 2012. Mas quem deu esse título a ele? Adivinha? Dilma Rousseff. Bom, agora faz todo sentido. Nascido em 1921 em Recife, Freire foi um educador e filósofo. Sua principal obra, Pedagogia do Oprimido. Paulo Freire é tratado como um ícone intocável na educação brasileira, mas é preciso abrir os olhos para os efeitos de sua influência. Ele não é um mero educador. Foi um militante político que transformou a sala de aula em palco para ideologias de esquerda, desviando o foco do ensino para a doutrinação. Seu método, que ele mesmo chamou de Pedagogia do Oprimido, mais que ensinar a ler e escrever, tinha o claro objetivo de formar soldados ideológicos, pronto para questionar e subverter a ordem social. Em vez de preparar o aluno para a vida prática, o método Freire ensinava a enxergar o mundo por meio da lente da luta de classes e conflito social, transformando a educação num campo de batalha político. Os resultados práticos dessa abordagem são devastadores. A educação brasileira, influenciada por essa doutrina, abandonou o ensino tradicional básico e necessário, como matemática, português e ciências, para abraçar uma pedagogia baseada em discursos vazios e politizados. Isso criou gerações de alunos mal preparados, com dificuldade de leitura e interpretação, incapazes de desenvolver raciocínio lógico e crítico de verdade. A falta de preparo compromete o futuro do país, que hoje sofre com um sistema educacional inchado, de baixa qualidade e que forma cidadãos despreparados para o mercado de trabalho e a vida em sociedade. Paulo Freire não foi um educador neutro, mas sim um agente político que usou a educação como instrumento para espalhar sua visão marxista. Ele chegou a ser exilado do Brasil durante o regime militar, por seu envolvimento com movimentos considerados subversivos. Após retornar, sua influência foi amplificada principalmente em cursos de pedagogias e universidades, onde seus métodos são ensinados como verdades absolutas, enquanto o ensino básico é cada vez mais relegado a segundo plano. A idolatria a Paulo Freire ajuda a explicar por que a educação brasileira está entre as piores do mundo, mesmo com tantos recursos investidos. A atual geração de professores já é vítima de uma deterioração que há pelo menos 60 anos vem declinando. O ponto em que nós chegamos, onde todas as instituições de ensino estão muito abaixo da média tolerável, não é que está abaixo do ideal, está muito abaixo do mínimo. No Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o PISA, onde estudantes de até 15 anos de diferentes países são submetidos a um teste de 2 horas para avaliar suas habilidades e conhecimentos. Infelizmente, o Brasil ocupa as últimas colocações. E não é por falta de recurso, o Brasil é um país riquíssimo. E o que se investe na educação no Brasil é uma monstruosidade. Sempre que se discute a questão da educação, o pessoal logo vai para o lado dinheirista. Quer dizer, uma série de verbas, e no Brasil há uma crença no poder mágico do dinheiro, como se dinheiro produzisse cultura. O brasileiro talvez seja o povo mais dinheirista do mundo. Ele tem uma espécie de crença no poder do dinheiro. Ele não acredita em Deus, mas acredita no dinheiro. Ele acredita que se der dinheiro para ele, o resto ele fará por mágica. O brasileiro acredita que ele primeiro tem que ganhar um dinheirão e depois ele vai estudar. Vai se tornar um camarada inteligente. Ou seja, inverte a coisa. Países sérios procuram ficar inteligente primeiro para resolver seus problemas. No Brasil, não. Aqui querem resolver o problema primeiro para depois ficar inteligente. Então, toda a ideia que se tem sobre educação no Brasil é uma ideia absolutamente falsa. A educação brasileira é muito vinculada a duas coisas: ao fator econômico, onde o indivíduo vai estudar não porque ele queira aprender alguma coisa, mas porque ele é obrigado a isso, porque senão o acesso ao emprego é bloqueado. Não que a escola vai lhe dar qualificação para isso, mas ela vai lhe tomar autorização se ele não a frequentá-la. Então a escola não é um benefício, a escola é tipo uma ameaça de um malefício. Então, para não sofrer o malefício, o sujeito vai para a escola. E o outro motivo seria o motivo político. Quer dizer, aqui nós temos 2 tipos de universidades. Todas as universidades brasileiras dividem-se em 2 tipos.
Você tem as universidades caça-níqueis, que são as privadas, e as universidades caça-votos, que são as estatais. A ideia é que a educação seja um valor em si, importante para a própria formação do indivíduo. Essa ideia nunca entrou aqui. Sempre que o sujeito vai estudar alguma coisa, ele pensa, eu vou estudar para quê? Como se o estudo tivesse que entrar por um lado e sair pelo outro, como se fosse um tubo digestivo. Para esses indivíduos, a ideia de que a educação se incorpora às pessoas não existe. Eles não têm a noção de que a educação não foi feita para lhe dar instrumentos para alguma coisa, mas para formar você, para você ser alguma coisa, para você ter personalidade, ter consciência, para você saber fazer suas escolhas, saber quem você é e se orientar pelo mundo. Ou seja, a educação como um fator de fortalecimento, de desenvolvimento da pessoa humana nunca existiu. A educação aqui é utilitária. Ou é para ter uma finalidade profissional, onde o sujeito vai fazer aquilo sem acreditar que ele vai aprender a profissão, mas ele pelo menos vai ter o diploma. Ele não quer a educação, ele quer apenas o diploma. O diploma é a autorização para fazer aquilo que ele não sabe fazer. E no Brasil não precisa saber, precisa ter o diploma. Por outro lado, tem a ideia da educação como um canal de disseminação para a propaganda política, a doutrinação ideológica absolutamente imbecil que hoje tomou conta de praticamente tudo. A situação é catastrófica. A cultura brasileira, a sociedade brasileira parece ser contra o conhecimento. Ela não quer o conhecimento. Ela quer um arremendo de conhecimento para fins econômicos ou para fins políticos. Não é de hoje que o Brasil é assim. Sempre foi. Mas isso aumentou tanto e agora está vindo a conta. A conta é o fracasso total da nossa educação. A classe dos professores universitários hoje é constituída maciçamente de pessoas ineptas, verdadeiros analfabetos funcionais. Essas pessoas não têm a menor consciência de suas deficiências, pois são reconhecidas como professor que tem um diploma de pós-graduação e que todo mundo chama de senhor, de doutor, e o indivíduo nunca é testado realmente no seu conhecimento. Você tem uma rede de proteção corporativa absolutamente perniciosa, doente, onde todo mundo só pensa na autodefesa dos seus interesses, sempre com medo de perder seus empregos. Só pensa em quanto a faculdade vai ganhar com o aluno por mês ou em quem que ele vai votar nas próximas eleições. Toda a classe estudantil brasileira está sendo claramente usada para sustentar picaretas. Quer dizer, mas é a formação moral inteira do brasileiro que está errada desde a infância, desde a educação doméstica. As pessoas gostam de fazer sacanagem, gostam de enganar o próximo, tem uma satisfação, tem um prazer, elas se sentem superiores quando enganaram o outro, porra. E acham que você ser honesto é você ser ingênuo, é ser bobo.